Escolhi a química me escolheu. Não foi eu escolhi a química, na verdade, na época eu fiz vestibular em 70, né? Eu concluí o ensino científico, na época não tinha ensino médio, era primário, ginásio e científico. Eu concluí o ensino científico em 1969, finalzinho, 70. Fiz claro vestibular. Professores, eu tive um professor chamado Polito no segundo ano do ensino científico, na época era ensino científico, e que despertou para mim aquele interesse na química. E o camarada fazia experiência, trabalhava com CBA de química, que era um nível moderno na época, e com coisas novas, com experimentos e tal. Então, aquilo despertou o meu lado químico. No final de 76, eu soube que ia ter um concurso. Aí eu comecei a me preparar, primeiro semestre de 77, houve esse concurso, com edital, com tudo, eu me inscrevi, tinham 5 vagas, e tinham 7 inscritos, 8, 10, eu não me recordo, eu sei que eram 5 vagas e só foram aprovados 3. Quem foi você? Na parte de química geral e inorgânica, tá? Eu e o professor Machado. Zé Augusto Machado? Não, Zé Carlos Machado, que deixou a José universidade Carlos Machado. e foi para a Petrobras, né? Entendi. Inteligentíssimo. Então, Zé Carlos Machado, eu, e para físico-química, eles dedicaram uma vaga que foi professora na universidade. Se você não fizer uma especialização a nível de mestrado, doutorado, mesmo com todas as dificuldades que nós tínhamos na época, que uma das coisas que eu sempre me bato, hoje a coisa é muito mais fácil. Na minha época, por exemplo, ninguém fazia mestrado em 1 ano e meio, 2 anos. Não tinha como, era muito difícil, porque primeiro que você tinha uma série de disciplinas que eram pré-requisitos. Então eu tinha, por exemplo, laboratório avançado 1, laboratório avançado 2, lá na Bahia com o professor Celso. Então, como você vai fazer só um laboratório? Tem que ter os 2. O que você pode fazer é, em paralelo, começar a sua atividade de trabalho, de pesquisa, para fazer sua tese. Mas você não tem como concluir antes de 1 ano e meio, 2 anos no mínimo. Tá? Então, em média, eram 2 a 2 anos e meio. É interessante, a pesquisa não começou daí, a pesquisa começou muito antes. Quando eu entrei em 1975, 77, já tinha essa pesquisa, foi montada essa pesquisa, e eu já comecei a trabalhar. Então, nós tínhamos na pesquisa o professor Hélio Ferreira, o professor Manuel Francisco, trabalhávamos com sais fundidos, tá? Certo. A temperatura elevada, 800, 900 graus, por aí. Então, nós tínhamos o equipamento, houve um convênio da universidade com a França, com um professor que vinha da França, o professor Combe, Richard Combe, que dava assistência à nossa pesquisa, professor Hélio Ferreira, professor Manuel Francisco, tinha eu, professor Marcionilo, como professores que também ajudavam. E tínhamos alguns técnicos que faziam a parte técnica. Quando eu saí para fazer a pós-graduação, eu parei um pouco a pesquisa, tá? Porque eu saí em 1980, 80 e pouco, e fui fazer meu mestrado. Na época, a universidade estava passando para o campus. Então, sim, quando ainda saí da Vila Cristina. Isso. Mas quando eu retornei em 83, 82 e pouco, eu retornei para que outros professores saíssem, no caso do professor Marcionilo, professor não sei quem, porque tinha que ter aquele rodízio, né? Senão não saía, porque o departamento é pequeno. Então, quando eu retornei, eu já retornei para o campus. O campus. E aí, estranhou essa diferença? Aí, veja, Haroldo, o problema é o seguinte, é que como o campus mudou, a universidade passou para o campus do Rosa Elze em 80, mas Química não foi em 80. Depois, Química 82. só foi em 81, 82, porque começou a se passar material, transportava Becker, transportava isso, os equipamentos e tudo, e os laboratórios ainda tinha esse que faltava uma tomada. Então, enfim, departamento, chefe, como diz o ditado, chefe bombeiro para apagar incêndio, né? Porque, na verdade, eu era o decano e houve um conflito de interesses, de opiniões, de diretrizes, de grupos, na verdade. E como eu era o decano, na verdade, o decano era o professor Patrocínio, mas como o professor Patrocínio, na época, ele estava, me parece, não sei se no Instituto de Tecnologia, ou era pró-reitor,
ele não podia assumir, então vai o segundo decano. Eu sei que eu fui assumir o departamento para fazer a eleição do departamento, então eu assumi o departamento. Fui presidente de colegiado por vários anos. Eu acho que desde a época, não sei se você entrou, eu era presidente do colegiado de Química, não tinha gratificação alguma, tá? E 90 e alguma coisa, em 96, 97, que eu assumi em 97, eu me candidatei a diretor de centro. Na verdade, nós tínhamos um grupo de oposição na época, se a gente pode falar em oposição, mas um grupo que tinha um pensamento diferente do pensamento que reinava na época. Então, eu coloquei meu nome, porque o grupo apoiou, e vamos, tem que ser você, nós temos que apresentar um nome, não pode ficar assim. E eu apresentei meu nome. Para a insatisfação de alguns, não é? Mas, enfim, eu disse, eu vou nessa arrancada, eu vou ver o que é que vai dar. Né? Vou ver o que é que vai dar. Então, Haroldo, eu me candidatei. E graças a Deus, fui bem, fiz a minha campanha, não agredi ninguém, pelo contrário, fui agredido, mas ganhei. Em 2 segmentos, tinha professor e funcionário, eu ganhei, só perdi em aluno, acho que por 40 alunos, alguma coisa assim. E na época eu nem tinha como trabalhar eu trabalhei em cima dos meus alunos, por isso que eu tive muito voto de aluno, mas a máquina tinha mais condição do que eu de trabalhar. Em 2003, aí fui eleito presidente do Conselho Regional de Química, da 8ª região. Aí fiquei como professor de Química, tá? Mas parte da minha carga agora, como era um órgão federal também, por lei, não é? Eu peguei parte da minha carga e dediquei ao Conselho Regional de Química, a 8ª região, que é aqui em professor Aracaju. Manuel Francisco. Professor Hélio Ferreira. Repare. Professor Edson Salles. Trabalhou muito, professor Edson Salles, independentemente de qualquer definição que se dê. Então, veja, tem outros professores que na época era de química, eram professores de química, não da química nossa, que depois passou a ser engenharia. Tem professor que já faleceu, Barreto Fontes, professor Zé Américo, que ensinava física ao pessoal de química, excelente professor, que também já é falecido, professor Armando Ferreira de Barros. Então, veja, para escolher, e todos eles eram professores da antiga escola de química, ou da primeira faculdade de química, vamos dizer assim. Para escolher um desses, repare como é complicado. Entendeu? Então, professor Manuel Francisco, professor Hélio Ferreira, professor vivos, vamos dizer, quem é outro que você poderia hoje vivo? Professor Cabral, que é antigo, o Carlos Cabral, professor Eliane Cabral, a esposa dele, são pessoas que deram uma contribuição importante ao departamento. A professora Eliane ensinou para você fisicoquímica, Haroldo. Lembra? Com todas as dificuldades da época, mas ensinou. Tinha o professor Clemson, eu nem sei mais, nunca tive mais contato com o professor Clemson, não sei se ainda vive. Professor Ronaldo. Professor Ronaldo de Mineralogia. Então, são excelentes companheiros da época. Sim, tem o professor Patrocínio também, que quer queira, quer não, um profissional de categoria, pessoa inteligentíssima. Então, veja, Haroldo, tem muita gente que se eu estiver citando alguém, eu posso cometer uma injustiça e os caras vão dizer depois, mas professor, o senhor não lembrou, né? Então, eu não gostaria de citar assim, de dizer, olha, esse. Eu já citei esses nomes, qualquer um que você escolher desses, para mim, de coração eu lhe digo, eu estou aplaudindo. A mensagem que eu deixo para a Química é o seguinte: desde a época que eu me entendo como estudante, que eu abracei a Química, eu sei da importância da Química para o progresso, para um país, uma nação crescer. Isso não resta dúvida. Seja lá ela com qualquer ramo, em qualquer denominação moderna, se é isso, se é aquilo, se agora é com nanotecnologia, se é assim, se agora se... Veja, a Química em si tem uma importância estúpida no progresso de uma nação.